Capítulo 41 O aparecimento das primeiras bestas demoníacas. Como Brian dissera, assim que começou a nevar em Bordestovo, não parou em breve. Em uma noite, a cidade estava coberta por uma camada de esmalte branco. Durante a madrugada, a nevasca diminuiu. Apenas alguns flocos de neve ocasionalmente caíam do céu, mas o tempo ainda estava cinzento. Quando ele pensou em como não veria o sol por vários meses, Roland achou a ideia ainda um pouco inconcebível. Isso era simplesmente ilógico, ele pensou, embora já fosse muito estranho que magia fosse algo comum neste mundo. No entanto, como animais demoníacos poderiam ter um impacto no céu? Infelizmente, ele não tinha satélites meteorológicos para observar as formações de nuvens deste mundo. Andando na estrada em direção à muralha da cidade ocidental, Carter não pôde deixar de exclamar: a cidade está deserta, ainda havia um grupo de pessoas que seguiam os nobres que se retiravam. Isso é bom, pelo menos eles não vão nos deter, respondeu Roland enquanto sua respiração embaçava no ar frio. Eu organizei para Barov fazer um censo durante o inverno. O que é um censo? É uma estatística produzida ao ir de porta em porta, contando o número de pessoas que ficaram para trás, pedindo-lhes seus nomes e que tipo de trabalho eles têm. Tudo isso será registrado. Roland explicou. Como resultado, durante a guerra, saberemos quantos recursos humanos podemos implantar e, após a guerra, a previdência pode ser implementada com rapidez e eficiência. O quê? Carter piscou confuso e depois riu. Sua Alteza, você não é mais o mesmo de antes. Oh! No passado, você diria algo e eu não entenderia. Você faria algumas coisas insondáveis e misteriosas, mas, afinal, elas não confirmavam a identidade do príncipe. E agora, Carter fez uma pausa e pareceu considerar suas próximas palavras, seja esses estranhos regulamentos de treinamento ou as novidades da oficina de alquimia. Os resultados foram surpreendentemente eficazes. Talvez seja isso que meu avô quis dizer quando disse: pessoas extraordinárias são extraordinárias, porque podem sempre ver as possibilidades ignoradas pelas pessoas comuns. Tenho a sensação de que realmente existe a possibilidade de você se tornar rei. Sim, de repente, Roland sentiu um calor no coração. Existe alguma sensação melhor do que quando outras pessoas reconhecem seu trabalho duro? Por um curto período de tempo, ele se sentiu cheio de força e sentiu que o céu cinzento não era tão deprimente quanto era antes. Quando o príncipe chegou ao muro, a milícia, que já havia limpado toda a neve, curvou-se para cumprimentar. Roland achava que eles também deveriam aprender a saudar, e ele perguntou: como foi a situação na noite passada? Não havia vestígios de bestas demoníacas, respondeu Iron Axé, Sua Alteza. De acordo com experiências passadas, ainda teremos um período de tempo relativamente estável após a primeira nevasca. Durante este período, o número de animais normais ainda será maior que o número de bestas demoníacas, e se houver bestas demoníacas, elas serão das espécies mais fracas. Roland assentiu. Você ainda precisa continuar vigilante. As paredes traseiras regionais haviam sido transformadas em barracas, então, se não houvesse perigo, a maioria das pessoas poderia ficar no campo para descansar e economizar energia. Roland implementou um sistema de rotação, levando em conta as baixas temperaturas do inverno. Cada equipe só precisaria realizar 2 horas de patrulha antes de ser substituída. Todas essas medidas foram definidas por Roland. Ele perguntou a Brian como estava em Longsome. Stronghold aprendeu que eles não tinham sistema de rotação contra as bestas demoníacas. Os novos recrutas seriam designados para assistir aos movimentos dos animais demoníacos e tinha que ficar de vigia o dia todo. Assim, consequentemente, eles afrouxariam, ao ponto em que situações em que soldados desertassem ocorreriam. Durante o inverno houve 20 a 30 pessoas que foram enforcadas por causa do abandono do dever ou violação de ordens militares. Se encontrassem traços de bestas demoníacas, isso se tornaria uma bagunça, porque eles não designavam pessoas para seus próprios setores de defesa.
Pensando no nível da arte da guerra durante este tempo, Roland já tinha uma compreensão clara disso. Eles prestaram extrema atenção à honra e valor pessoal, e até enfatizaram a pilhagem. Até mesmo os cavaleiros estariam nas linhas de frente ao atacar uma cidade, mas não precisavam saquear muito. Roland mais uma vez patrulhou ao longo da parede e viu que tudo parecia estar indo bem, mas Roland descobriu que ele tinha ignorado um problema. Essa foi a barricada. Essas obstruções ainda eram claramente visíveis e levariam as feras demoníacas para a seção direita da parede, mas se o que Brian dissesse fosse verdade e a neve caísse por 2 ou 3 meses sem qualquer interrupção, poderia chegar ao ponto em que bestas demoníacas não veriam quaisquer obstruções e atacariam todos os 600 metros de comprimento da parede. Sua força de milícia era claramente pequena demais para atender a um campo de batalha tão grande. Enviar soldados para limpar a neve era uma má ideia, porque algumas espécies, como os lobos demoníacos, eram extremamente ágeis, então ele definitivamente perderia soldados. Talvez ele tivesse que confiar no poder das bruxas. Por exemplo, ele podia deixar Nightingale levar Anna para fora da cidade para derreter a neve com seu fogo e depois se esgueirar de volta, assim como ela havia trazido Nana para dentro e para fora da casa da família Pine. Neste ponto, ele ouviu uma ligação de um observador do seu lado esquerdo. Olhe na frente. Roland e Carter olharam para a posição a que o observador se referiu. Lá, um grupo de pequenas sombras saiu da neve, movendo-se lentamente na direção da parede. O caçador que estava no controle dessa seção de defesa se virou para Roland e perguntou: Sua Alteza, você disse que quer ou não lidar com a situação de acordo com os exercícios anteriores, então julgue a situação por si mesmo para determinar se você deve tocar a buzina, disse Roland. Neste ponto, você é mais experiente do que eu. O soldado hesitou, mas finalmente tirou a corda da besta e ficou mais abaixo na parede para observar. Roland acenou com a cabeça em satisfação. Por enquanto, quando o número de bestas demoníacas que atacariam a cidade fronteiriça ainda era desconhecido, seria mais importante manter a ordem na parede. Afinal, eles poderiam rapidamente organizar sua defesa de acordo com os passos dados a eles desde antes. Gradualmente, as sombras se aproximaram da parede. Quando estavam a 50 metros da parede, Roland finalmente conseguiu distinguir claramente suas aparências. Provavelmente uma variante de raposas. Seu pelo era preto acinzentado e seus olhos estavam vermelhos. Quando eles estavam nas paredes, estavam ofegantes. Parece que não foi há muito tempo que eles foram transformados em bestas demoníacas. Eles não são uma ameaça, disse Iron Ashe enquanto apontava com o arco. Você quer dizer que eles foram infectados pelo sopro do inferno que foi expulso no ocidente? Não acontece apenas no ocidente, Carter aproximou-se e respondeu. Os portões do inferno podem se abrir em qualquer lugar das montanhas, não há lugar seguro nas montanhas. No norte, há um caminho especialmente grande, que geralmente está sob o ataque das bestas demoníacas. Lá, parece que uma parte da interminável cordilheira impassível foi cortada. Por mais de uma década, esse caminho foi a principal direção de ataque das bestas demoníacas. Os monstros maníacos apenas permaneceram por um breve momento na base da parede antes de levantarem a cabeça e soltarem grunhidos sombrios em direção à multidão na parede enquanto se preparavam para pular. No entanto, Iron Ashe liberou sua corda de arco, e sua flecha afiada penetrou com precisão o pescoço de uma das bestas demoníacas, prendendo-a firmemente ao chão. Roland notou que o sangue que fluía da besta era negro. Era o mesmo tipo de erosão para as feras demoníacas e bruxas, mas porque as bruxas ainda poderiam salvar sua consciência e ser salvas após o seu despertar, quando os animais sempre se transformariam em maníacos enquanto seus corpos se transformavam? Se tiver a oportunidade, preciso dar uma olhada atrás da montanha do desespero, pensou Roland. Na memória do príncipe, era um lugar onde nenhum ser humano podia pisar, era o lugar onde os portões do inferno se abriram.
No entanto, porque ninguém nunca o visitou, a maior parte do conhecimento veio de livros antigos, e ele não tinha como verificar os rumores, então ele tinha algumas dúvidas sobre os portões do inferno.